Meus irmãos, hoje nós vamos mais uma vez continuando o estudo do livro do Apocalipse. Hoje chegamos à parte final do livro, juntamente com o final do ano litúrgico. Nós somos então convidados pela liturgia a ler o capítulo 20, versículos de 1 a 4, e depois do versículo 11 até o capítulo 21, versículo 2. Então, está aí anotado, né, na descrição da live e no rodapé, para você que nos acompanha no YouTube, aqui na descrição do vídeo, você tem aí Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 4, depois do versículo 11 até o capítulo 21, versículo 2. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando-o e lacrando-o com um selo para que não seduzisse mais as nações, até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então nós temos este texto de Apocalipse que mostra esta vitória, esta luta, na verdade, no primeiro momento, este duelo entre os anjos de Deus, ou seja, os representantes de Deus, aqueles que agem em nome de Deus, em favor de Deus, em favor da criação, a favor da humanidade. E, por outro lado, este dragão. Nós vimos no último programa em que falávamos sobre a besta, nós víamos que a besta era aquela que era uma herança do dragão, era como que uma filha do dragão. E o dragão simbolizando tudo que é o mal. O dragão simbolizando o próprio diabo, aquele que divide,
aquilo que se coloca no meio, que se coloca entre a humanidade e Deus, que se coloca entre a própria humanidade, que quer se estabelecer ali no meio, mas não como alguém para ser um com todos, mas alguém para ser um divisor, alguém que atrapalha, alguém que vem para provocar uma desordem. Este é o dragão, este é o diabo, este é o espírito do mal, que o livro do Apocalipse o personifica na figura do dragão. Mas este capítulo 20 do livro de Apocalipse nos traz esta figura muito interessante, esta figura numérica, muito curiosa, e que, como muitas figuras do Apocalipse, despertam muita curiosidade e muitas vezes até muito medo no coração das pessoas, que é a figura dos 1000 anos. Este dragão que é acorrentado pelo Espírito, pelo anjo de Deus, que é acorrentado por 1000 anos, e diz o texto que depois de 1000 anos ele é solto por um breve período de tempo. Eu me lembro quando estava para chegar o ano 2000, em que muita gente dizia que seria o fim do mundo. Muita gente estava com medo de chegarmos no ano 2000, por conta justamente desta passagem do Apocalipse que dizia que depois de 1000 anos o dragão seria solto, seria desacorrentado. Então as pessoas imaginavam que aí seria o fim do mundo, que a besta do Apocalipse estaria reinando sobre a terra. E nós vimos que passou o ano 2000, estamos já em 2020, chegando em 2021, e nada mudou. O mundo continua, nós continuamos a vida. É lógico que há diversas situações de mal. Por exemplo, em 2020, muita gente achou que seria o fim do mundo com esta pandemia. E muita gente não sabe onde vamos chegar, e nenhum de nós sabemos onde esta pandemia vai nos levar. Mas nós sabemos que, então, a partir disso, como já passou-se aí 20 anos desde a virada do ano 2000, não foi o fim do mundo. Então nós sabemos que este número do Apocalipse dos 1000 anos não se trata de um número quantitativo. Não significa, esses 1000 anos não significam uma quantidade de anos. Mas esses 1000 anos significam para nós uma qualidade do tempo, a gente pode dizer assim. Esses 1000 anos significam um período que tem um significado, mas que o que ele não é um período cronológico, mas é um tempo em que nós podemos encarar como um tempo que sai da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, e se estende para o futuro. Portanto, estes 1000 anos é um tempo que nós temos para viver. É o tempo que o Senhor nos dá para irmos vivendo esta vida. Este período em que este dragão está acorrentado, ele continua vivo, né? Ele não morreu, ele continua vivo, mas está lá acorrentado. Tem gente que compara o diabo como um cachorro amarrado, né? No caso, o Apocalipse nos traz esta imagem de um dragão amarrado, em que ele por si, ele não consegue nos atingir, mas quando ele nos atinge, quando nós nos aproximamos, através da maldade, através do momento em que nos afastamos de Deus, a gente aí sim corre o risco de ser iludidos, ludibriados por este dragão e por ele ser devorado. E este tempo dos 1000 anos em que o dragão está acorrentado
é o tempo que o livro do Apocalipse diz que os mártires vão ressurgir. Então, de que é que fala o Apocalipse quando diz que o dragão está acorrentado por esses 1000 anos? Para o autor do Apocalipse, estes 1000 anos são também ali o momento da queda do Império Romano. Vocês se lembram que nós dizíamos no programa passado, na quarta-feira, que a imagem da besta do Apocalipse era a imagem do Império Romano, aquele império opressor, com os seus imperadores mãos de ferro, totalitários, que destruíam, que perseguiam os cristãos, que matavam, ou seja, eram os tiranos do Império Romano. E a própria besta era a figura para caracterizar de um modo velado, de um modo que não gerasse mais perseguição, mais problema, então para caracterizar o Império Romano. Então, quando o autor do Apocalipse diz que os anjos de Deus acorrentaram este dragão, ele está dizendo: tudo aquilo que vem do diabo, tudo aquilo que vem do mal, como as suas bestas, ou seja, os impérios, os regimes totalitários, estes regimes políticos que oprimem as pessoas, que tiram a voz das pessoas, eles estão amarrados. Eles perdem a sua força quando as comunidades, quando os cristãos aderem ao plano de Deus, aderem às propostas de vida. Então, quando é que a morte é destruída? Quando é que o mal é destruído? Quando nós, meus irmãos, nos unimos a Deus e começamos aqui na nossa vida a executar projetos de vida, projetos de justiça, de liberdade, de paz, projetos que vão justamente restabelecer a dignidade dos filhos de Deus, em que nós teremos mais igualdade, a igualdade social, sim, menos preconceito, menos racismo que está tão solto no mundo e com tantos debates e tantas discussões. Mas então, quando nós nos colocamos nesta perspectiva, quando nós nos aderimos a estas propostas que trazem vida, nós estamos deixando o dragão acorrentado. Nós estamos acorrentando este dragão, tirando o poder deste mal e cada vez mais exaltando e fazendo prevalecer o poder do nosso Deus, que é infinitamente maior do que o poder do dragão, do que o poder do mal. Nós vivemos neste mundo quando olhamos as injustiças, quando olhamos a corrupção, quando olhamos a própria pandemia, nós muitas vezes achamos que o mundo não tem jeito e perdemos a esperança porque vemos tantas situações de mal. Meus irmãos, a mensagem do Apocalipse é muito clara de que o poder do mal é um poder limitado. É um poder limitado quando confrontado com o poder de Deus. Agora, para derrotar o dragão, para deixar o dragão preso nesta corrente, não basta a gente se acomodar e ficar esperando de que Deus o mantenha lá acorrentado. Este poder do dragão permanece limitado quanto mais nós nos associamos à vontade de Deus e quanto mais nós nos aderimos à vontade de Deus, ao projeto de Deus.
Caso contrário, nós vamos ficar ali dando forças, dando alimento a este mal, a este dragão que está acorrentado, mas que pode ali tentar se soltar e pode ali tentar nos atingir. Então, estes 1000 anos em que os mártires ressuscitam, vejam, significam desde a queda do Império Romano até a vinda gloriosa de Cristo. E Santo Agostinho então interpreta como sendo um período que vai desde a morte e ressurreição de Jesus até a eternidade, até a volta do Senhor. Então há essas interpretações na teologia de quando então seriam, né, esses 1000 anos, mas de fato não é um período cronológico, histórico, mas é um período, digamos, teológico, né? Ele tem um valor, um significado teológico. E as comunidades então celebram os seus mártires. E quando o Apocalipse então fala que os mártires ressuscitam, vejam, se trata de uma ressurreição, sim, de todos aqueles que foram perseguidos por Deus, perseguidos pelo mal, pelo dragão, pelas forças do mal, aqueles que sofreram o mesmo tipo de perseguição do próprio Cristo. Vocês sabem que quando Jesus envia os apóstolos, ele os envia já com esta missão: vocês vão sofrer como eu vou sofrer. E a gente vê ali que os Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, vai mostrando para a gente qual era o destino dos primeiros ali dos apóstolos, qual era o destino dos primeiros cristãos. Aqueles que anunciavam Jesus Cristo era sofrer o mesmo tipo de morte de Jesus, porque estavam anunciando o mesmo reino, o mesmo projeto de Jesus, que é o projeto do Pai, e que é um projeto que incomoda os poderosos, que toca nas feridas do mal espalhado pelo mundo, das injustiças espalhadas pelo mundo. E nós sabemos, quando a gente mexe com o poderoso, a gente coloca a mão no vespeiro. Por isso que são poucos os que têm a coragem de mexer em situações delicadas da sociedade, do mundo, da vida, da política, da economia. Vejam o quanto o Papa Francisco é criticado muitas vezes dentro da própria igreja. Por quê? Porque ele mexe em feridas ali, em pontos que precisam ser curados e que precisam ser denunciados. E por isso incomoda. E por isso sofre perseguições. Assim como muitos padres, muitos missionários que são atacados, que são mortos, que são perseguidos. Por quê? E mesmo nós, quando damos uma opinião, vejam, quando ficamos do lado dos mais fracos, nós incomodamos os mais fortes e certamente sofreremos alguma represália, alguma perseguição, alguma incompreensão. É sempre assim. Porque isto o próprio Senhor já nos alertou, já anteviu, e já disse nas bem-aventuranças: felizes os que são perseguidos por causa de mim, porque deles é o reino dos céus. Então, é justamente esta a memória dos mártires. Então, esta ressurreição dos mártires de que fala o Apocalipse, é justamente esta memória, a comunidade que faz esta memória, já aqui neste tempo, nesta história, daqueles que nos precederam, daqueles que colocaram a sua vida, que moldaram a sua vida a partir da vida de Cristo, a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus, daqueles que estão na glória, e que as comunidades precisam fazer memória disso. Por isso que nós fazemos memória hoje da vida dos santos. Durante o ano litúrgico, fazemos memória dos santos,
justamente além de pedir a sua intercessão, porque sabemos que estão com Deus na eternidade, mas também para nos inspirar pela sua história de vida, para que a sua história de vida, para que a sua história de luta contra o mal, de luta pelo bem, a sua história de amor, de caridade, de misericórdia, possa nos inspirar para agirmos da mesma forma e para continuarmos deixando este dragão cada vez mais amarrado no canto dele. Então as comunidades se inspiram para o discernimento a partir da memória dos mártires, sobretudo, mas de todos os santos. Então, meus irmãos, quando falamos da ressurreição destes mártires, que o Apocalipse diz, estamos falando da ressurreição do projeto de Deus, que mesmo diante do mal, consegue predominar. O bem sempre vai predominar, porque nós temos sempre seguidores de Jesus Cristo que vão buscar a implantação do seu projeto no mundo. E aí nós temos a segunda parte da leitura, que é justamente do versículo 11 em diante, ou se a gente pegar o trecho que foi omitido da liturgia de hoje, desde o versículo 7, em que temos aí esta imagem do julgamento, esta separação entre o bem e o mal. Esta separação entre o bem e o mal. Nós já vimos que quando o Senhor voltar, nós vimos em outros programas, inclusive naqueles programas sobre escatologia, sobre o juízo final, nós vimos que quando o Senhor vier na parousia, será o momento da manifestação, da revelação, onde o Senhor vai trazer às claras tudo aquilo que vivemos. E este é o julgamento. O julgamento, na verdade, não vem de Deus, o julgamento vem de nós mesmos, a partir daquilo que daquilo que nós apresentamos ao Senhor. O Senhor age com misericórdia, mas a partir daquilo que nós temos para apresentá-lo, para apresentar a Ele. E o versículo 10 vai nos dizer: o diabo que o seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos. Então vejam, aí vem esta questão. O dragão volta para seduzir as nações. O versículo 7 vai dizer: quando se completaram 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, reunindo-as para o combate. E vai para seduzir as nações e reuni-las para o combate. Então, é um convite para nós pensarmos em que situações o dragão volta na nossa vida. Quais são as situações que nós criamos? Veja, nós criamos situações em que liberamos o dragão do seu aprisionamento. Nós soltamos o cachorro, dizemos assim. Nós soltamos esse dragão. Somos nós que soltamos o mal. Somos nós que abrimos esta corrente. Somos nós que criamos no mundo situações em que damos força para este dragão, para este espírito do mal, para o próprio diabo. Situações em que nós nos deixamos seduzir pelo mal que ele provoca. Quando nos deixamos seduzir, meus irmãos, pelo desejo de poder, e aí o desejo de poder nos faz passar por cima dos irmãos. É uma atitude diabólica. Quando idolatramos pessoas, sejam artistas, sejam familiares, sejam políticos. Quanta gente idolatra político.
A idolatria é justamente quando colocamos criaturas, quando colocamos coisas no lugar de Deus. Estamos dando força para o dragão, estamos soltando o dragão. Porque aí nós temos esta segunda parte do capítulo 20, que vai justamente nos mostrar este julgamento. E vai dizer: vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Ou seja, o céu e a terra agora são uma coisa só diante do poder de Deus, diante do julgamento de Deus. E vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Que livros são esses? São os livros da história. Os livros da história da humanidade. Os livros que cada um de nós temos para apresentar ao Senhor. Os livros do bem e do mal. E também foi aberto o livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro onde estão os nomes daqueles que ficaram do lado de Deus, daqueles que não receberam a marca da besta e que continuam fazendo a vontade de Deus. Este é o livro da vida, este é o conteúdo do livro da vida. E aí estes livros são abertos diante do Senhor. E vejam, os mortos foram julgados, diz o versículo 12, conforme sua conduta a partir do que estava escrito no livro. Então, por isso que eu disse, somos nós que entregamos ao Senhor o nosso julgamento, a partir daquilo que fizemos em vida. E qual é o conteúdo do julgamento? Qual é o conteúdo daquilo que está escrito no livro? É aquilo que rezamos no último domingo, na festa de Cristo Rei, no capítulo 25 de São Mateus. O rei irá separar as ovelhas dos cabritos. Toda vez que fizestes isso a um dos pequenos, a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Este é o conteúdo do julgamento, nós já falamos aqui. Quando demos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, quando vestimos o nu, quando acolhemos o imigrante, o estrangeiro, quando acolhemos o diferente, quando visitamos o prisioneiro, quando visitamos o doente, quando lutamos para que este mundo seja menos desigual, seja mais justo. Estamos aí já iniciando o nosso julgamento. O julgamento, meus irmãos, não é um dia. O julgamento é a nossa história de vida. A nossa história de vida que um dia, sim, será apresentada nesse livro que vai ser aberto. E o Senhor vai ler o que é que está escrito neste livro. Veja, esse livro, lógico, é simbólico, como tudo no Apocalipse. Mas este livro que o Senhor lerá. É lógico, o Senhor já conhece o nosso coração. Ele já sabe o conteúdo desse livro. Mas o autor do Apocalipse usa essa linguagem simbólica para dizer: este livro da nossa história vai ser aberto um dia diante do Senhor. E lembre-se sempre que o Senhor, Ele julga para salvar. A vontade de Deus é a salvação do ser humano. Eu dava até a catequese para os adultos essa semana da nossa comunidade, e o tema era justamente a salvação que nos vem por Jesus, e eu abri o encontro dizendo: a vontade de Deus é que todos se salvem. Esta é a vontade de Deus. E então este Deus vai sempre querer a justiça. O nosso Deus vai sempre querer a nossa salvação, vai sempre querer o nosso bem. Agora, depende da sensibilidade das comunidades para aderir ao seu projeto. Para aderir a este projeto de manter este dragão, este mal, sem forças. Que nós possamos nesses dias, meus irmãos, neste final de ano litúrgico, pensar nas vezes, nas situações em que nós alimentamos este mal. Quantas vezes nós, em vez de promovermos o bem,
promovemos o mal. E queremos nós agir como juízes. E queremos nós agir como deuses. E aí, na verdade, agimos como dragões. Agimos como representantes da besta. E não como agentes de Deus. Mas, vejam, o grande motivo da nossa esperança é justamente o final da leitura. Os versículos 1 e 2 do capítulo 21. Que vai nos dizer: vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não existe. Vi também descer do céu de junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Vejam, o versículo anterior dizia que aí o mal é lançado no lago de fogo. O mal é destruído. E esta nova Jerusalém aparece. Esta Jerusalém que ao mesmo tempo é uma cidade e ao mesmo tempo é uma esposa. A esposa do Cordeiro. Veja, é a esposa preparada, vestida com a veste nupcial. O que é isto? É a veste branca, a veste da santidade, é a veste da justiça. Então, quando nós buscamos a vida de santidade, a vida de justiça, a vida de paz, a vida de respeito de uns pelos outros, quando lutamos pela vida, nós estamos sendo como esta esposa que coloca essa veste nupcial à espera do seu esposo, que é o próprio Cristo. Este é o sentido desta visão, desta imagem que o Apocalipse nos coloca. Estamos então aí nos preparando, fazendo parte desta cidade santa, desta nova Jerusalém. Então vejam, meus irmãos, e aí eu encerro, quando temos esta visão, este entendimento do livro do Apocalipse, veja a maravilha que é. Porque ele vai nos encher de esperança. Vamos ter esta visão. Quando nós nos unimos ao projeto de Deus, à sua vida, nós estamos construindo, somos capazes de vislumbrar este novo céu, esta nova terra, onde todas as coisas se passaram e agora há esta nova possibilidade de vida. E aí nós podemos entender que esta nova Jerusalém é esta situação em que todas as coisas retornam ao seu projeto original, àquele projeto do Criador, aquele projeto em que Deus olha para o mundo, olha para a sua criação e vê que tudo era bom. Do mesmo jeito que Deus olha para a criação e vê que tudo era bom, nós podemos, olhando para o futuro, para a eternidade, que já começa aqui, podemos ver não mais um paraíso, mas podemos ver agora um céu novo, uma terra nova, renovado pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, renovados pelas nossas atitudes, que são as atitudes daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que se prepararam para o casamento, para esta união cada vez mais forte, cada vez mais indissolúvel com Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.